Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje uma história brava. Esses dias eu recebi algumas reclamações. Ah, Rogério, cadê os vampiros? Ah, Rogério, você não conta história de vampiros? Pô, tem história de vampiro, não tem vampiro, não tem vampiro, não tem vampiro, enfim. Foi então que eu falei, vou gravar um vídeo de vampiro. E vou gravar uma história muito boa, uma história que é reportagem, que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar reportagem no UOL, vão achar reportagem... Programa com informação, aqui tem informação! Em vários canais aí. Vai ter uns 3 sites aí que vocês vão achar essa reportagem aí. Tudo bem, a origem dela é meio... Notícias Populares, que era aquele jornal meio complicado que eu expliquei pra vocês, quando eu contei aqui, falei a história do Bebê Diabo. Eu acho que também já apareceu em alguns outros vídeos, mas o Bebê Diabo é mais recente, é um vídeo muito bom. E eu vou deixar no card, vou deixar na descrição, para que vocês procurem e assistam, onde eu explico bem o funcionamento do Notícias Populares, tá? Que era aqueles jornais que se você fizesse assim, ó, saía sangue dele. Histórias meio loucas, né? Enfim, acabei de falar do Bebê Diabo. Mas foi esse o primeiro jornal que noticiou essa matéria do vampiro que atacou um taxista. E depois essa matéria tomou outras proporções. Foram atrás do cara que dizia que era um vampiro. O taxista durante muito tempo se sentiu ameaçado. Enfim, tem vários desfechos dessa história. Mas eu vou contar para vocês o acontecimento que gerou tudo isso. O dia que o taxista foi atacado por um vampiro. História braba, braba. E prometo que vou pesquisar outras histórias de vampiro, embora vampiro não seja bem um negócio do folclore, né? Ou de crendices, uma história BR, vamos dizer assim. Mas vampiro é um bicho legal. Tem um amigo que tem muito medo de vampiro, né, Daza? E é legal também falar a história de vampiro para perturbar mais ele ainda. Daza é meu companheiro de podcast lá, se você ainda não conhece o A Hora do Pesadelo, que é um podcast sobre cinema, séries, produções, TV, enfim, onde a gente fala de terror, comédia, drama, aventura, fala um pouco de tudo, fala de cinema independente, produções brasileiras. Se você ainda não conhece, fica o convite, vai lá, segue o A Hora do Pesadelo no Spotify, também pode seguir o canal aqui no YouTube, eu vou deixar a menção aqui na descrição também, onde a gente associa as indicações, às vezes a gente indica alguns curtas e alguns filmes mais antigos que tem inteirinho ali disponível aqui no YouTube para vocês assistirem. Então fica aí o convite e vai lá e comenta, Daza, o vampiro vai vir te pegar. Olha o bicho vindo, ué. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Sem Tempo, comenta, compartilha e assim como a galera me pediu vídeo de vampiro, peça o vídeo que você quiser que eu vou procurar uma boa história e vou contar aqui. Aqui a gente fala de folclore, criaturas sobrenaturais, histórias malucas, misteriosas, engraçadas, ciladas. A gente fala de umas reportagens bem doidas dos anos 80, 90, enfim. Inclusive tem uma muito boa aqui que é de 1997, um disco voador que pousou lá na cidade de Indaiatuba, Itupeva, lá, onde eu tenho casa e eu moro um pouco lá, moro um pouco em São Paulo. Então esse vídeo também tá muito bom e também vai estar aqui no card. Se você gosta de OVNIs, disco voadores, ETs, ufologia, tem uns vídeos bons aqui no canal também. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. Então bora pra historinha do vampiro que atacou o taxista. Senta que lá vem a história. E esse vampiro tinha alguma coisa parecida comigo que vocês vão entender. Bom, 26 de fevereiro de 1973 foi o dia que o Notícias Populares estampou sua capa com essa notícia. Taxista sofre ataque de criatura temida vampiresca. Mais ou menos isso. Vai aparecer a imagem aí, vocês vão entender. O senhor Valdemir Gomes de Oliveira, lembrando que eu normalmente não falo o nome das pessoas aqui, não falo o nome de nada para não dar BO, porém o nome do senhor Valdemir Gomes de Oliveira tá no UOL, tá nos outros sites que eu pesquisei, porque essa história eu fiquei sabendo dela há muito tempo, e aí quando me pediram história de vampiro, eu lembrei dela. Porque era dia de jogo do Corinthians, e vocês vão entender. Eu torço para aquele time, aquele timaço. O senhor torce para quem, hein? Para o Corinthians. Para o Corinthians, senhor! Corinthians! Corinthians! Ha, ha, ha. Ele morava em Ipaçu, isso mesmo, assim que se fala? Ipauçu? Não sei. É uma cidadezinha no interior de São Paulo, é quase divisa ali com o Paraná. É relativamente perto da onde eu nasci, Itapeva, é alguns quilômetros ali. Você passa por Avaré, passa por Taquarivaí, coisa assim.
da capital é 300 quilômetros. Mais ou menos isso. Estou falando meio que pela minha noção de espaço e distância. Não estou falando coisa precisa aqui não. Se quer saber mais, vai pesquisar aí no Google. Vou contar o relato do vampiro que atacou o taxista aqui. Vou ficar falando aí de mapa não. Bom, o senhor Valdemir, ele era um taxista, dono de um ponto lá em Ipaussu, e ele pegou uma viagem para São Paulo, capital, e beleza, levou os passageiros para São Paulo, chegou em São Paulo durante o dia, aproveitou que era uma distância longa e que tinha tudo se resolvido, e que tinha o resto do dia ali para descansar um pouco, foi visitar uns parentes, aproveitou que estava na capital, foi fazer umas compras, que as coisas são muito mais baratas em São Paulo, e deu um rolezinho em São Paulo. Fez tudo que tinha que fazer, descansou, comprou, visitou os parentes, deu um rolê em São Paulo, falou, vou voltar para minha terra. Nessa ele pegou o carro dele, e seguiu o sentido interior. Quando ele passava ali na calada da noite, sabe? 21, 22 horinhas, aquela noite a noite já caiu, já tá... O bicho tá vindo já, sabe? Enfim. Ele parou em São Roque, que é uma cidadezinha próxima de São Paulo. Eu acho que deve ser uns 100 km, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Alguma coisa assim. Se o negão tiver animado, ele vai colocar esses quilômetros aqui. Se ele não tiver, é como eu falei, tô contando história de vampiro e taxista. E aí, beleza, ele parou em São Roque, num bar, que ele já conhecia, para comer uns quitutes ali, fazer uma boquinha, jantar e continuar a viagem. Aí ele não ia parar mais. Enquanto ele comia, um homem loiro, alto, bonito, pique Brad Pitt mesmo, hein? Quem já assistiu Entrevista com o Vampiro aqui, imagina que é o Brad Pitt. Porque daí até eu dava carona pro Brad Pitt, tenho certeza que você também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí o cara sentou do lado dele, era um homem loiro, alto, bonito, olho claro, bem feições europeias, uma coisinha meio assim, gringo, vocês vão entender. E tava de terno, muito bem trajado, muito bem arrumado, enfim, um homem de boa aparência. Sentou do lado dele, notou que o carro dele era um táxi, né? Devia ter um letreiro, devia ter alguma placa, algo do tipo, e pediu licença e começou a conversar com ele enquanto ele comia. Esse homem, ele se apresentou como Baron Franks. Eu acho que é assim que se fala. Baron Franks, alguma coisa assim. Acertou, miserável. Se apresentou como um médico aposentado de 56 anos e viúvo. Falou que não exercia mais a função de médico e que tinha vindo visitar alguns amigos em São Roque, ali na região, e distrair um pouco a cabeça. Porém, o carro dele fundiu o motor, era um serviço que não compensava arrumar o carro, e ele deixou o carro ali na casa dos amigos dele. E estava esperando alguém que pudesse dar uma carona para ele até o Paraná. E aí o cara olhou para ele assim, né? O senhor Valdemir ficou naquela meio assim, ué, quem que é esse cara? Deu uma desconfiança, porém, como eu falei, o cara estava bem trajado, falava muito bem, era educado e tudo mais, explicou a história dele, contou toda a história dele, foi gente boa, foi educado, foi gentil. Para vocês entenderem que não se deve julgar o livro pela capa. E o Sr. Valdemir, com toda a bondade do mundo, aceitou dar carona pro então Sr. Baron Franks para o Paraná. Explicou para ele, ó, não vou até o Paraná, vou deixar você ali na divisa de Ourinhos, e aí dali você vai para sua cidade lá no Paraná. Em algum lugar estava anotado de qual cidade esse cara era. O cara concordou, agradeceu pra caramba, combinou que ia pagar a viagem, mostrou pra ele a carteira que tinha dinheiro, e beleza, os dois foram. E ele terminou de comer, o cara ficou esperando ele ali um tempo, entraram no carro e seguiram viagem. E andaram. Durante a viagem, eles conversaram, falaram sobre música, falaram sobre mulheres, falaram sobre experiências de vida, falaram sobre notícias da época ali, anos 70, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, falaram sobre futebol. E para surpresa do Sr. Valdemir, que também era corintiano, o Baron Franks é corintiano também. Corinthians é o Corinthians! Toca o hino Cascão! Salve o Corinthians! Falou também, sou corintiano, tal. E aí eles falaram muito de futebol. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E beleza. E continuaram. E foram até chegar na divisa de Ourinhos. Chegou lá, no sentido que vai já para o Paraná, e aí pro outro lado ia para a cidade do Sr. Valdemir, ele parou o carro no trevo e perguntou, aqui tá bom pro senhor? Porque tinha um posto, tinha algumas coisas, mas era meio que no meio do nada, ali na Raposo Tavares. Aí o médico falou, aqui tá ótimo, daqui eu tô próximo, daqui eu já chego em casa, tá perfeito. Abriu a carteira, deu 50 cruzeiros pro Sr. Valdemir. E beleza, agradeceu pra caramba, enfim, se cumprimentaram, tudo bonitinho. Nessa, o médico, né, o Dr. Baron, saiu do carro e falou pro Sr. Valdemir, eu acho que o seu pneu traseiro tá furado. O Sr. Valdemir, como um experiente taxista, preocupado, falou, ué,
não senti nada, não barulho nem nada, mas deixa eu ver. Arrumou o carro do jeito que tem que arrumar, encostou ali e saiu do carro. E aí ele foi, desceu para conferir se o painel do carro estava certinho, olhou, chacoalhou, quando ele sentiu um pum, sabe, um chacoalhão nas costas, como se alguém tivesse pegando ele mesmo assim pelos ombros e levantando ele. A princípio, o Sr. Valdemir pensou que era um assalto. Falou, alguém tá me roubando. E nem pensou que era o médico, nem pensou que era o Dr. Barão. Achou, que é isso? Que é isso? Doutor, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que era o doutor. Só que o doutor já não tava mais normal. E aí, aquela hora já era tipo 1h30, 2 horas da madrugada. E a lua tava estralando no céu, clareando tudo. Foi quando o Sr. Valdemir olhou bem para ele e notou, que já estava até machucando ele, que as feições do Dr. Barão tinham mudado. Ele estava com uma feição mais animalesca, sabe? Estava com um rosto mais monstruoso, esquisito, estava com garras e com presas. E não era mais o Dr. Barão que vem o caminho inteiro com ele. E aí ele falou, caramba, que porra é essa, né? E nem sei se falava assim naquela época, 1973, não sei que gíria era, mas que é isso, né? E aí ele começou ali uma batalha e luta, só que o cara era muito forte e tal, e quando o cara tava pra dar aquela mordidona no pescoço dele, deu uma afastada. O Dr. Barão, assim, o vampiro, se afastou dele. E aí foi quando ele lembrou que ele tava no pescoço com uma correntinha de Padrinho Cícero, sabe? Que é santo, enfim, tudo. Eu não vou entrar no contexto religioso aqui, não vou ficar explicando o que é Padrinho Cícero aqui, mas vocês devem conhecer. E ele era muito devoto de Padrinho Cícero. E foi quando ele lembrou. Então foi aquilo que afastou o vampiro, que o vampiro viu aquele negócio e, opa, isso aí não, né? E aí o cara tirou a correntinha pra fora, segurou a correntinha com muita força e começou a orar. E aí o vampiro foi se afastando, até que o vampiro desistiu. E correu pro meio do breu da noite, como se nada tivesse acontecido, e sumiu no breu. Nessa, o cara ficou preocupado, entrou no carro, já deu um contorno ali no retorno mesmo, ali na Raposo, parou no posto de gasolina que estava relativamente perto e contou pros caras o que tinha acontecido. Mostrou que estava machucado, falou tudo. Os caras deram uma olhada, mas ninguém nunca mais achou esse vampiro, esse Dr. Barão Franks aí. Franks, sei lá como se fala. Gringo para ajudar. O Sr. Valdemir contou essa história para algumas pessoas até chegar nos ouvidos do Notícias Populares, que foi investigar. Durante um tempo eles ainda entrevistaram, como eu falei, algumas pessoas chegaram a procurar o Sr. Valdemir Gomes de Oliveira e assim, o Sr. Valdemir falou que em vários momentos ali da vida dele, depois desse acontecimento, sentia uns negócios meio esquisitos, como se pudesse estar sendo observado, sabe? Só que assim, ele se amarrou na fé dele e dali em diante nunca mais tirou aquela correntinha do pescoço e acreditava muito na espiritualidade ali, que ele era uma pessoa que acreditava muito em Padrinho Cícero, acreditava muito na cultura de igreja que ele tinha ali, no catolicismo, e aí ele ficou bem, embora ele nunca mais tenha vacilado nessas viagens todas aí, nesses trajetos da vida, entendeu? E essa é uma notícia muito popular do Notícias Populares. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre ela, vai ter, vou tentar deixar 1 ou 2 links aqui, mas se vocês jogarem, vocês vão ver que foi uma coisa que tomou muita repercussão nos anos 70, a historinha de vampiro de hoje. Espero que vocês tenham gostado, prometo voltar com mais histórias de vampiro, entre outras criaturas, e se inscreva, curta, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Tamo junto!